no livro de Êxodo. Eu vou pedir que o multimídia não projete esse texto. Eu gostaria que a igreja abrisse a Bíblia realmente, porque eu vou pedir ao multimídia que projete um outro texto, porque o texto que o multimídia vai projetar é a resposta para o texto que nós vamos ler. Eu quero que o multimídia, assim que eu pedir, projete Gênesis 15, no versículo 13 e 14. Deixe aí em stand-by, Gênesis 15, versículo 13 e 14. Nós vamos falar nessa noite, irmãos, sobre os reveses que passamos na vida, problemas, dificuldades, lágrimas. E muitos de nós ficamos nos perguntando e querendo muitas vezes saber por que passamos, por que está acontecendo isso. Gostaríamos de uma explicação, de uma razão. E muitas vezes nos culpamos. Jó foi culpado pelos seus amigos pelo que passou. Alguém já disse uma certa vez que esse mundo é um vale de lágrimas. Aqui chora-se já para nascer. Quando uma criança nasce, ela já nasce chorando. Aqui chora-se para viver e chora-se até mesmo para morrer. Esse mundo é um vale de lágrimas. Mas nós temos uma esperança. Todo ser humano tem essa esperança. Jesus Cristo não morreu na cruz por um grupo seleto. Jesus Cristo morreu na cruz por toda a humanidade. Todo aquele que nele crê tem essa esperança nele. Mas mesmo com ele, nós passaremos por reveses, por aflições. Passaremos por dificuldades. Lê do engano é quando pensamos que uma vez que estamos com Cristo, nada mais nos alcançará, não passaremos mais por lutas. Pelo contrário, a Bíblia é bem clara ao dizer que aqueles que querem servir a Cristo piamente padecerão perseguições. Jesus disse aos discípulos que eles seriam presos, levados, arrastados para lugares onde eles não iriam querer ir. Quando Deus chamou Saulo, que posteriormente chamou de Paulo, ele disse para Ananias: vai lá, porque aquele é um homem, é um vaso escolhido por mim para levar o meu nome diante dos reis. E eu já revelei a ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Veja Deus chamando alguém e falando que essa pessoa vai passar por dificuldades. Mas eu não quero falar aqui que você vai sempre enfrentar isso. Todo ser humano enfrenta. Não porque você é servo de Deus, você vai enfrentar. É porque você é ser humano. Somos humanos. E a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. Nós temos um texto aqui e nós vamos ver uma nação. Esse povo é o povo de Deus. E eu vou ler o capítulo 3 com você, alguns versículos. Mas nesse texto você vai ver que há um Deus que não dorme. Há um Deus que sabe tudo o que está acontecendo. Ele sabe o que você está passando, o que nós estamos vivendo. Em Gênesis 3, Deus vai começar um plano para solucionar um grande problema que o seu povo está vivendo. Gênesis 3, versículo 1. Deus começa a colocar o seu plano em ação. Leia comigo, daqui a pouco Êxodo 3, daqui a pouco Gênesis 15. Êxodo capítulo 3. Isso aí. Eu já estava vendo ali a malícia do primeiro banco. Eu percebi a tempo a malícia do primeiro banco ali. Eles ficam confabulando entre si. Errou. Disse o texto errado. E ficam ali chilreando um para o outro. Não sei o que é chilreando não, irmão. Já li essa palavra num livro que resolvi falar. Pois procura um dicionário. Vamos lá. Capítulo 3 de Êxodo diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão.
porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos, os teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. E disse Deus, preste bastante atenção agora no versículo 7 e 8. E disse Deus: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Somente até aí. Pergunto aos irmãos, e a resposta virá agora: o que aconteceu para o povo de Israel estar nessa escravidão? Nada. Qualquer judeu que estivesse aqui nessa escravidão pensando assim: o que nós fizemos? O que foi que aconteceu no passado? Por que Deus está fazendo isso com a gente? Eles não fizeram nada, eles não pecaram, eles não cometeram nada que desagradasse a Deus. Havia um propósito da parte de Deus, e você vai ver isso em Gênesis 15, abra lá, pode projetar aí. Gênesis 15, veja. Muitos e muitos anos antes, Deus havia avisado a Abraão e disse: Então disse o Senhor a Abraão: Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia ou estranha, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Próximo. Sabe também que eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Somente esses 2 versículos. Então, se Israel começasse a se perguntar, como muitas vezes nos perguntamos: por que estou passando por essa enfermidade? Por que estou passando por esse problema? E tentássemos buscar no passado algo que porventura tivéssemos feito, não encontraríamos. Como Israel não encontraria. Israel foi para o Egito como bênção. Para lá foi Jacó. Primeiro foi José, governador. Olha como Deus começou a abençoar. Deus começou a preparar um campo, porque o seu povo chegaria lá. Mas chegou o tempo de Israel passar por um problema imenso. E a Bíblia é bem clara ao nos dizer em Eclesiastes 3, que há tempo para tudo. Chegou o tempo de José ser governador do Egito, de Israel chegar ao Egito, crescer, se multiplicar. Esse era o tempo de sorrir. Agora chegou o tempo da dor para Israel. O tempo de chorar sob as pesadas mãos de um faraó que não conhecia ou reconhecia aquele povo, que começou a cobrar demais o trabalho daquele povo, castigar aquele povo, que começou inclusive a tentar impedir o crescimento daquele povo, mandando com que as parteiras Sifrá e Puá matassem todos os meninos. Imagine agora as mães hebreias tendo essa sentença de morte contra seus infantes, seus filhos. Certamente muitas mães também começariam a questionar: o que houve? Por que Deus está fazendo isso? Não, Deus não estava fazendo nada. Deus já havia avisado muito tempo antes que isto iria acontecer. Profecia é profecia. E a Bíblia está repleta de palavras que nos avisam coisas que passaríamos e que passaremos. E que quando passarmos por essas coisas, mantenhamos sempre os olhos fixos naquilo que Hebreus diz que temos que manter. Porque Hebreus diz assim: olha para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Escute, nada que acontecer na tua vida, qualquer problema, seja de que natureza for,
deve fazer com que o teu olhar saia da direção de Jesus Cristo. Evite colocar a sua atenção no problema. Você sabe que ele existe, mas mantenha a tua atenção em Jesus Cristo, como Jó manteve e disse: eu sei que o meu Redentor vive. Jó estava com tudo desabando à sua volta. Se perguntássemos então, se Jó perguntasse para si: o que foi que eu fiz? Qual foi o momento da minha vida que eu desagradei a Deus? Qual foi o pecado que eu cometi, que fez com que desabasse sobre a minha vida toda essa tragédia? Meus filhos morreram, minha saúde foi embora, meus amigos me acusam, até mesmo minha esposa se volta contra mim e me diz para eu amaldiçoar o Deus que eu amo e morrer. Imagine Jó pensando dessa maneira. Ele tinha certeza de que ele não havia feito nada que tivesse contribuído para aquilo, e ele jamais fixou o seu olhar nas tragédias que estavam à sua volta. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará por sobre a terra. Então, na nossa vida, na sua vida, há momentos difíceis que eu e você vamos passar, e que não há explicação que você vá ter da razão daquilo. Por exemplo, se nós levarmos em consideração a lei da semeadura e da colheita, nós vamos ver uma grande realidade, que nós colhemos realmente aquilo que plantamos. O problema é nós termos discernimento para saber quando estamos colhendo aquilo que plantamos e aí arcar com as consequências, ou saber que nós não plantamos aquilo, mas que Deus permitiu que aquilo chegasse até nós. Quando você está no centro da vontade de Deus, imagine um círculo aqui. Uma certa vez eu fiz isso aqui no púlpito, eu me lembro há alguns anos. Desenho aqui um círculo. No meio deste círculo está um ponto, este ponto é você. Esse ponto está no meio do círculo, esse círculo é Deus. O cristão, o crente, o salvo, o remido, o lavado no sangue do Cordeiro, ele está no centro da vontade de Deus. Se alguma coisa passar por este círculo que é Deus e chegar até mim, chegou até mim porque Deus permitiu que chegasse. E se chegar até mim, Ele mesmo diz que não há tentação que venha a mim que eu não consiga passar, pesada demais que eu não possa resistir. As provas que chegam a nós têm de servir para nós glorificarmos o nome de Deus e não ficarmos querendo os porquês, por quê, mas é preciso também que reconheçamos quando é que estamos colhendo. Porque Adão e Eva saíram do jardim do Éden? Eles viveram antes num jardim fabuloso, num local paradisíaco, para algum tempo depois estarem fora do jardim expulso, tendo agora que arar, que colher, que plantar, que cuidar da terra. Antes eles tinham tudo ali, agora eles tinham que plantar, tinham que fazer tudo. Se Adão e Eva procurassem um porquê, verdadeiramente eles achariam e teriam explicação para si mesmos e diriam um para o outro: porque estamos fora do jardim, porque não estamos mais vivendo onde Deus nos plantou. Eles poderiam dizer para si mesmos e teriam de abaixar a cabeça e reconhecer que pecaram e dizer: porque estamos fora do jardim hoje, porque nós plantamos desobediência contra Deus. Deus falou que nós não comêssemos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e nós fizemos. Portanto, Deus nos colocou aqui para fora e nós estamos colhendo o fruto da nossa desobediência. Se Davi perguntasse para si mesmo: por que Amnon? Bom, aí quem conhece um pouco da história bíblica vai me acompanhar. Quem não conhece, escola bíblica dominical, domingo que vem, 9 horas da manhã. E continue a ler a sua Bíblia, porque na leitura que você vai fazendo, você vai guardando as coisas. Se Davi perguntasse para si mesmo: por que Absalão, meu filho, está se levantando contra mim? O que foi que eu fiz? Fez. Por que é que Absalão matou o outro irmão dele, também meu filho Amnon? O que foi que eu fiz? Fez. Por que Amnon, meu filho, estuprou a própria irmã, minha filha? O que foi que eu fiz? Fez. Porque Davi estava colhendo o que ele plantara. Davi cobiçou a mulher de um homem. Essa mulher chamava-se Batseba. Esse homem era Urias, capitão do seu exército. Davi adulterou com aquela mulher.
E como se não bastasse, mandou matar o marido daquela mulher. Essa é a lei da semeadura e da colheita. Aquilo que a gente planta lá na frente vai brotar, vai nascer, vai colher. Você vai colher. Então Davi certamente tinha a resposta de o porquê estar vivendo todos aqueles reveses dentro da sua casa. Se perguntássemos, ou se o pródigo perguntasse a si mesmo: por que estou aqui nesse chiqueiro? Por que meus amigos me desampararam? Por que eu não consigo sequer um pratinho de comida para mim? Porque nem as bolotas de porcos eu consigo comer. O que foi que eu fiz? Certamente o filho pródigo chegaria a uma conclusão: eu reconheço, lá no passado eu enfrentei meu pai, eu bati de frente com ele e disse: eu quero a minha parte da herança, eu quero vazar daqui, eu quero ir embora. Meu pai até tentou me fazer ficar, mas eu não quis, eu saí, foi a minha decisão, e aqui estou colhendo os frutos da decisão que tomei. Nossa vida é pautada por decisões. As decisões que você toma hoje dirão o que você viverá amanhã. Se perguntássemos a outros homens da Bíblia, por exemplo, o ladrão da cruz: por que você está aqui nessa cruz? Ele teria uma resposta, e teve. Porque quando um dos ladrões chegou para Jesus e disse assim: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te e salva nós também. O outro ladrão disse assim: nem estando você nesta situação, você teme a Deus? Este aí, nenhum mal fez para que estivesse aí, mas nós não. Nós estamos aqui porque merecemos. Veja ele reconhecendo: nós plantamos isso. Estamos vivendo isso agora, estamos nessa cruz porque nós plantamos isso. Diferente de Jesus Cristo, nós plantamos e quem colheu foi Ele. Nós plantamos o pecado e quem colheu a cruz foi Jesus Cristo. Então nós vamos buscar na nossa vida, e você pode começar a buscar agora, muitas coisas do teu passado que você possa, infelizmente, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Quantos conselhos eu ouvi, quantos direcionamentos meu pai e minha mãe me deu, quantas vezes meus amigos sentaram comigo e me disseram para não ir, para não fazer, para não ir, para não agir dessa forma, mas eu sempre achei que eu era dono do meu nariz, e hoje você vive aquilo que você não gostaria de estar vivendo, mas a vida não acabou para você. Jesus Cristo te ama da mesma forma e pode reverter qualquer situação. O que aconteceu então com Israel? Nada. Israel não plantou nada. Israel não estava colhendo nada. Pergunte, por exemplo, a alguém que está na cadeia, alguém que está num presídio. Pergunte ao Bruno. Eu estou citando o Bruno, irmãos, do Flamengo, apenas não projetei, citei agora. Posso projetar, posso citar qualquer um, tá certo? Você que é flamenguista aí, fica chateado não. Você pergunte ao Bruno: por que você está aqui? A maioria, 90% de quem está no presídio é inocente. Por que você está aqui? Não, é porque pegaram um carro, eu estava dirigindo um carro, aí tinha 10 quilos de cocaína no carro, mas não era minha não. Assim, colocaram a maleta lá e disseram que é para eu entregar alguma, nem sabia o que tinha dentro. Então eu estou preso, sou inocente. E quem te entregou? Foi um cara. E quem é esse cara? Não, eu conheci naquela hora. É assim, umas histórias assim. Pergunte ao Bruno por que ele está lá. Não sei. E Elisa Samúdio? Quem é? Enfim, estou brincando com a situação para te dizer: as pessoas estão num presídio porque plantaram alguma coisa, estão colhendo. Talvez haja mães aqui que tenham seus filhos presos. Você jamais deve jogar a culpa em Deus porque Deus deixou. Você deve dizer ao seu filho o que ele plantou e o que ele está colhendo agora, e dizer para ele que existe um Deus que, assim como mudou o destino do filho pródigo, pode mudar o destino dele, seu filho, sua filha, enfim, que esteja passando por um momento como esse. Pergunte a alguém que está no corredor da morte no Texas, que vai passar por uma cadeira elétrica, que vai passar por uma câmara de gás, que vai morrer por uma injeção letal. Por que ele vai passar por aquilo? Por que ele foi sentenciado à morte? Ele talvez vá te dar uma explicação. Talvez que eu digo é porque até a justiça do homem erra.
A nossa justiça erra. Quantas pessoas já foram presas, estão presas injustamente, foram condenadas à morte injustamente, eles não cometeram aquilo, isso é certo. A justiça erra. Mas não quero entrar nesse detalhe, eu quero te dizer que quem errou, quem está passando por aquilo, se colocar a sua cabeça para pensar, se muitas vezes rebuscar no passado, vai encontrar quando foi que ele começou a vivenciar aquilo. Por exemplo, não se desce uma escada do 20º degrau para o primeiro. Ninguém desce essa escada pulando daqui para lá. Aqui é uma escada pequena, crianças fazem isso. Eu faço também porque eu tenho flexibilidade. Os outros pastores já não poderiam fazer. Mas, por exemplo, o que eu quero te dizer é que, tem mesmo. Imagine essa escadaria com 20 degraus. Para você chegar aqui embaixo, você vem descendo paulatinamente, ou seja, passo a passo, degrau por degrau. Ninguém desce uma escada de uma única vez. Quando você chega ao chamado fundo do poço, a situação crítica, isso começou lá atrás. E antes de chegar ao último degrau, você ouviu muito conselho, você ouviu muita Bíblia, ouviu muito direcionamento. Você que está aqui, que não é evangélico, ouviu diversas vezes tua mãe, filho, que está aqui, te falar: filho, busca Jesus Cristo, filha, vai para a igreja. Você ouviu? Você marido, você esposa, você avô, avó, enfim. Quantas vezes ouviram, mas foram descendo os degraus e às vezes nem percebem. Quando você percebe, já está lá no último degrau. Como assim também são casamentos. Casamentos não acabam. Um marido acordou hoje pensando em se divorciar. A mulher acordou hoje: não estou mais a fim de ficar casado, não. Eles foram descendo o degrau. Não percebem que estão descendo. Quando chega lá embaixo, é o divórcio. Tem que se parar em um degrau. Em uma parte da escada, tem que se parar e pensar: opa, eu estou descendo. Tem alguma coisa errada. O nível está caindo. Não é isso que Deus quer para a minha vida. E você voltar, como Deus falou para Éfeso: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Volta e pratica as primeiras obras. Então muitas coisas são oriundas do nosso passado, de coisas que você praticou e agora você está colhendo. Mas nem sempre é assim. Por isso eu te li esse texto de Israel e vou encerrar. Daqui a pouco volto para ele só para fazer uma conclusão, depois dessas considerações aqui. Pergunte aqui, por exemplo, a pessoas que sofrem de diabetes. Vejam as mais variadas explicações. Você vai ver pessoas aqui que têm diabetes. E por que ele tem? Porque abusa do açúcar, manda bala. O Nescau já é doce, ele ainda bota açúcar no Nescau. Deus está falando para você, né? Isso aí. Você toma Nescau, o Nescau já é doce, põe no leite, não bota açúcar não, vaso. Aí você bota açúcar ainda no Nescau, maravilha. Vai para a festinha, cai no doce, e toma doce, e massa, e pizza, e tal. Os carboidratos também geram para você glicose no seu sangue. A glicose, a taxa de glicose aumenta. Você buscou isso, mas procure aqui pessoas que têm diabetes. Ele nunca abusou do açúcar. Ele nasceu numa família que tem aquela doença como genética. Ele herdou aquilo. Você vai ver crianças diabéticas. O que aquela criança abusou de açúcar? Absolutamente nada. Isso vem de família. É um mapa genético. Então alguns estão colhendo a diabetes porque plantaram aquilo. E aí descobriu que está: bom, agora eu vou me tratar. Agora eu vou jogar a culpa em Deus. Porque o Senhor deixou? Deus vai dizer: porque tu comeu demais açúcar, docinho, chocolate. Escute o que eu vou te dizer. Eu dei esse exemplo para os seminaristas aqui essa semana. Venha para o seminário essa semana, ainda é tempo de receber alunos. Na próxima você não entra mais. Só em outubro. A nossa vida é feita de sinais. Deus nos dá sinais. Às vezes damos com os burros na água e queremos cobrar de Deus. Você pega o teu barco, você tem um barquinho, imagine agora você com um barco, seja motor, seja remo, e você está com ele na beira da praia.
Poxa, vou dar uma volta com o meu barco. Você está com ele na areia ainda. Só que você começa a perceber que está ventando. E que as nuvens enegreceram. O tempo está fechando. A natureza está te dando sinais. Está te dizendo assim, não bota esse barco na água não. Lá no meio do mar o bicho vai pegar. Mas você está com tanto desejo, você quer tanto dar uma volta no teu barquinho. Ah, mas eu comprei esse barco, não, vai dar tempo de ir, de voltar, vai dar tudo certo. Aí você tem uma filhinha, um filho, enfim, eu estou aqui criando uma situação. E coloca, vamos lá, vamos dar essa volta. A gente vai e volta, é rapidinho. A gente vai e volta, não vai chover não. Mas você já percebeu que a natureza está te dando sinais. Você bota o teu barco na água e vai embora. Quando está mais ou menos em alto mar, começa a tempestade. As ondas começam a balançar o barco. O vento começa a soprar. E você tenta voltar. E percebe que já é tarde demais. Você coloca um colete salva-vidas. Coloca o colete salva-vidas na sua filha, seu marido, enfim, quem está com você. Só que o barco afunda. Você chora, você clama a Deus, você pede misericórdia, Senhor, salva, socorre, me ajuda e tal, mas não tem jeito, o barco afunda, você com colete salva-vidas consegue se salvar, mas a pessoa que está com você, infelizmente, afunda e morre. Aí vamos perguntar para Deus, por que, Senhor? Onde é que o Senhor estava? Por que aconteceu isso comigo? Por que o Senhor não agiu? Onde é que o Senhor estava? Eu clamei a Ti, eu te pedi. E as pessoas até, muitos, deixam Deus para lá. Se Ele existe, porque na hora que eu precisei, Ele não estava ali para me dar a mão, para me salvar. Onde é que o Senhor estava? Eu imagino Deus dizendo a você. Eu vou te dizer onde eu estava. Eu estava na beira da praia com você, quando o teu barquinho estava na areia, em segurança, te dizendo, botei as nuvens para ficarem negras, não bota esse barco na água. Eu fiz ventar aí para te dizer, para te dar um sinal que vai ter tempestade. Não bota teu barco na água. Eu estou te avisando, vai ter perigo lá, não bota teu barco na água. Eu te dei todos os sinais para você não entrar no mar, você quis entrar, e agora bota a culpa em mim. É isso que não deve acontecer. Pense agora nos sinais que Deus tem dado a você. Seja em qualquer área da sua vida. Você vai se casar, pense se Deus está te dando algum sinal acerca dele, acerca dela. Pense, você vai abrir um negócio, olha a crise. Pense se você realmente vai ter êxito ou se vai jogar dinheiro fora, aquilo vai por água abaixo e você gastou desnecessariamente. Não, mas eu gostaria, eu vou, é pela fé. E pense se Deus está te dando sinais para depois você não ficar perguntando a Ele, por que, Senhor? Por que o Senhor não fez nada? Por que eu não consegui? Por que eu não prosperei? Porque a tua palavra diz, no Salmo 1, Deus vai dizer, diz realmente, mas eu te dei sinais para você não fazer, para você não assinar, para você não ir, para você não corroborar. Eu te dei sinais, você quis ir. Assim é com Deus. Deus deu sinais a Balaão. Deus disse a Balaão, não vá. Pronto, eu vou orar. Imagina Deus falando, vai orar para quê, cara? Eu já te disse para não ir. Vou orar para ver se Deus deixa eu ir. Mas se eu já disse para não ir, vai orar para quê? Eu não vou mudar, Deus é imutável. Lá na frente, Deus coloca Balaão contra um muro, um anjo na frente dele, e se a jumenta não vê o anjo, a história de Balaão terminaria ali. Enfim, eu estou te dizendo isso, para que você saiba que nem tudo que você passa tem um motivo. Por que alguém tem câncer? Pode ser por um problema genético, família, predisposição. Eu, por exemplo, eu tenho glaucoma, pressão alta nas vistas. Alguém aqui tem glaucoma? Levante a mão, pressão alta. Olha aí, ó. Pessoas novas. Você tem glaucoma. E aí? O que você fez? Você não fez nada. Abusou de quê? Não abusei de nada. Minha mãe tinha glaucoma. Eu tenho histórico na família. Quem tem esse problema, a família toda tem que fazer exames, sempre. Tem que detectar a pressão intraocular a tempo. Porque o glaucoma é uma doença silenciosa. Ela vai matando os nervos, atrofiando os nervos oculares. A visão começa a ficar tubular. Tubular, você não vê mais as laterais. Você começa a ver como um binóculo, só em círculo. E esse círculo vai fechando, fechando, fechando. Você fica cego de uma hora para outra.
Quem tem pressão intraocular tem que usar colírios, medicamentos específicos todo dia, até o fim da vida, como eu uso. Descobriu o problema? Trate. Eu vou ficar perguntando a Deus, por que, Senhor? O que foi que eu fiz? Minha mãe pecou, meu pai pecou, por que eu tenho esse problema? Por que fulano não tem? Por quê? Isso é um histórico familiar, isso é genética. Isso não tem, você não fez nada para isso, mas escute, há momentos que você fez alguma coisa. Há momentos que nós nos desviamos da presença de Deus, aí sim colhemos. Então volto para o texto, Israel não fez nada. Tinha consciência de que eles não tinham feito nada. Eles tinham consciência que em Gênesis 15, Deus já havia dito o que iria acontecer. E estava acontecendo exatamente o que Deus havia dito que ia acontecer. Agora entenda. Imagine você aqui, um cristão firme na presença de Deus, fervoroso, fiel, que busca a Deus, que tem prazer na palavra de Deus. Aí de repente você agora se vê numa perseguição implacável. Parece que todo o teu patrão está contra ti, pessoas na igreja estão contra você, e pessoas na vizinhança, você encontra problemas na família, e uma perseguição, e aí você, por que, Senhor? O que foi que eu fiz? Não, você não fez nada não. Então por que estou passando isso? Porque é o que eu já disse. Os que querem me servir piamente padecerão perseguições. É porque você é fiel. Não se joga pedra em árvore que não dá fruto. Quando você começa a dar fruto, as pedras vêm. O que aconteceu para Estevão levar pedradas? O que ele fez? Fez o certo. Pedrada após pedrada, fazendo o certo. Agora imagine se Estevão parasse e começasse a redarguir com Deus e dizer: Senhor, por que está acontecendo isso? Estou pregando a tua palavra. Olha aí, mais uma pedrada, vou parar, Senhor, vou parar. Assim não dá. Assim não dá. Vou parar. E Jesus Cristo morreu, toma, não dá mais não, Senhor, não dá mais não. Se o Senhor quiser, faz as pedras pararem. Estevão pregou pedrada após pedrada, sabendo que ele estava fazendo o certo. Se você está no meio de uma perseguição, se você está no meio de uma tribulação, se você está passando por enfermidade, luta na família, e você tem consciência, a minha vida está na presença de Deus, Deus conhece o meu levantar, o meu caminhar, eu estou passando isso, a minha vida está na presença dEle, eu vou continuar fiel a Ele, não importa quantas pedras chegam até mim. O que aconteceu? Para nós olharmos aqui, por exemplo, José. O que José fez? Caramba, o cara foi jogado num poço, odiado pelos seus irmãos. José foi vendido para o Egito. Hoje, com esse evangelho moderno, nós faríamos aqui o culto da quebra das maldições. Pelo amor de Jesus Cristo, querido servo de Deus, tira esse negócio da tua cabeça. Não fica se metendo nessas teologias extra-bíblicas, que isso não tem nada de base bíblica. Nós temos que quebrar uma maldição, é uma maldição na sua família. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Você chegou até a cruz de Cristo, você foi perdoado dos teus pecados. A Bíblia diz que Ele lançou teu passado no mar do esquecimento. Mas imagine Jesus Cristo agora, salvou você, mas te dizendo, olha, só que o sangue que eu derramei não tem poder sobre essa maldição que você tem aí, então eu não consegui. Tem que agora encontrar uma igreja especializada, pastores especialistas em quebrar a maldição hereditária. Aí chegar onde é que está o negócio. Para meu irmão, não imagine se Jó vivesse hoje, José vivesse hoje, até o apóstolo Paulo vivesse hoje, se esses homens vivessem hoje, eles teriam de participar de um culto de quebra de maldições. E aí, Paulo, conta aí. Não, eu vou te contar. Eu sofri 5 quarentenas de açoite, menos um toma chicotada. Uma vez quiseram me matar, eu tive que descer de um cesto, pelos irmãos me desceram para eu não morrer, e depois, sofri naufrágio, mas o que? Perigo entre falsos irmãos, mas o que? Tem mais, passei fome, passei frio, sede,
Tudo o quê? Perigo de morte? Paulo, tem que quebrar a maldição na sua vida. Tem que quebrar a maldição na vida de Jó. Não tem maldição na sua vida. Jesus Cristo cravou a maldição na cruz do Calvário. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. O que você passar na vida de hoje, no tempo de hoje, passa glorificando a Deus e dizendo como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Agora, nós gostamos às vezes de descobrir a pólvora. O que é descobrir a pólvora? Descobrir a pólvora eu chamo de quando a gente quer dar uma resposta. Ou tipo assim, essa é nova, essa é fresquinha, está chegando agora, fresquinha, do trono do Jeová. Eita! Então eu vou dramatizar aqui. Limpar a garganta, peraí, que agora eu vou ter que fazer uma peça. José estava no cárcere. Quando o pregador faz essa voz, meu Deus, irmão, o pregador fez essa voz, não precisa falar mais nada. Tem crente que já dá glória por isso. Eita Deus! Não, irmão, o cara não falou nada demais não. Já aplaude por isso. Olha lá, está batendo o pé ali. Está vendo? José estava no cárcere. José amargou um poço. José foi odiado pelos seus irmãos. E sabe por quê? Porque José cometeu um erro. Tu está descobrindo a pólvora, né, vaso? Que erro? Sabe qual foi o erro de José? José contou o seu sonho. O primeiro erro de José foi contar o sonho. Às vezes Deus te deu um sonho e tu conta. Pois eu vou contar o sonho que Deus me deu. Porque a Bíblia diz que os sonhos de Deus e os seus planos não podem ser frustrados. Eu conto para quem for. E se o sonho é de Deus, ele vai se cumprir. Pergunto a você, crente. Se hoje você fosse José e Deus te desse um sonho. Sabe qual foi o pensamento de José? Deus me deu um sonho. Ele ficou feliz com a manifestação de Deus na vida dele. E foi contar para o pai dele. Como se pensasse assim, meu pai vai ficar feliz. Minha mãe vai ficar feliz. Meus irmãos vão ficar felizes. Quando você tem uma experiência com Deus, você não gostaria de contar? Ou você não vou contar para ninguém essa experiência não. Tem um pastor aqui que viaja, toda vez que ele viaja, ele conta uma. Tem, já tem mais uma, vaso? Tem. Não conta não, vaso. Isso vai ser teu primeiro erro. José foi contar o sonho. Se há sonhos de Deus na tua vida, eles vão se cumprir, porque nenhum desses planos podem ser frustrados. E nós temos essa alegria de contar. Então o sofrimento de José não estava porque ele contou sonho, coisa nenhuma não. Estava porque Deus iria colocá-lo como governador do Egito. Mas antes de chegar lá, Deus tinha que preparar o caráter daquele homem. Deus tinha que mostrar quem era aquele homem. Deus tinha que fazer aquele homem conhecido para Potifar, para Faraó. E Deus tinha um projeto na vida dele. O que você está passando hoje é como muitas vezes passam alguns metais preciosos. Por que que o ouro passa pelo fogo? Para ser purificado. Quanto mais fogo, mais puro vai ficar o ouro. Assim somos nós. Passamos muitas vezes pelo cadinho da aflição. Não fizemos nada para aquilo acontecer. Deus está nos purificando. E quando sairmos daquela fornalha, vamos sair mais fortes, tenazes, mais rígidos, mais firmes na presença de Deus. Portanto, passe pela sua luta. Israel está passando pela dele. Eu não esqueci do texto, eu só vou voltar a ele para encerrar. Aqui nesse texto, eu quero reler agora os 2 versículos que eu falei que você prestasse atenção. O 7 e o 8. Eu gostaria que você lesse comigo novamente. Abra sua Bíblia. Êxodo 3. Ministério do Louvor pode subir aqui. Pode vir para cá. Para que os irmãos entendam perfeitamente esta pregação, essa mensagem, eu vou te fazer mais uma pergunta.
se não todos, a maioria que sabe que Israel vagou 40 anos pelo deserto e foi caindo gente morta, morrendo gerações, e só entraram na terra prometida aqueles que tinham de 20 anos para baixo, os daquela geração. Israel amargou 40 anos dando volta no deserto. Pergunto a você, por que aquilo aconteceu? Porque eles começaram a dar voltas no deserto sem conseguir encontrar a terra prometida. Tem uma explicação? Tem. Muitos aí já estão com a resposta. Eles murmuravam de Deus. Eles reclamavam. Eles questionavam. Eles levantavam líderes como Datã, Coré e Abirão. Não tem água. O maná, eles chamavam de pão ruim, pão vil. Todo dia a gente come esse pão vil, Deus mandando maná para eles. A murmuração de Israel fez com que Israel vagasse 40 anos no deserto. Mas nesse episódio aqui, Israel não fez nada. O que eu quero que você entenda nessa noite, e saia daqui pesando na balança da sua vida, é o seguinte: se há coisas no meu passado que me fazem colher o que eu estou vivendo hoje, eu tenho um Deus que me perdoa plenamente e que um coração quebrado e contrito Ele não rejeita. Farei como pródigo, voltarei e direi: Pai, pequei contra Ti e contra o céu. Não sou digno de ser chamado Teu filho. Não é ficar inventando história, é reconhecer, é descer do pedestal. É muito comum, quando alguém faz uma besteira, querer dar um porquê fez. Isso começou com Adão. Onde estás? A mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Quando alguém faz alguma besteira de alguma natureza, pode ser qualquer natureza, parte da natureza humana, ele vai dizer: mas a carne é fraca. Nós vamos querer nos justificar. A carne é fraca. A própria palavra diz que a carne é fraca. A carne é fraca, mas a Bíblia também diz: o espírito é forte. Não justifique. Quando você voltar ao passado e se lembrar como Davi, quando Natã estava diante dele, Davi abaixou a cabeça diante de Natã e disse: pequei. Reconheça, volte-se para Deus, conserte a sua vida diante de Deus, volte para a estrada, comece a fazer as coisas certas a partir de agora, e você vai ver o novo rumo que Deus vai dar à sua vida. Não deixe coisas escondidas na sua vida, não deixe coisas ocultas. Conserte, traga para a luz. Só fica em trevas quem não quer mostrar quem é. Pessoas que assaltam, que sequestram, que roubam, não gostam de luz, não gostam de claridade, porque a atuação deles é melhor nas trevas. E aquele que está em Cristo não vive em trevas. Se há parte na minha vida, na sua vida, negras, eu preciso deixar Deus se aproximar mais de mim, porque Deus é luz. Quando Deus se aproxima da sua vida, você vai começar a enxergar o que está errado. Israel aqui estava passando por esse problema e não estava colhendo. Mas eu quero te mostrar agora esse versículo 7 e 8, relendo novamente. Qual é o Deus que você serve?
qual é o Deus que nós servimos. Colhendo ou não o que plantamos, esse Deus não muda, é imutável. E vai continuar te amando do mesmo jeito. Deus não pode amar menos, nem amar mais. Ele ama, porque Ele não muda. Deus não tem como melhorar como Deus. Eu posso melhorar como pai, como esposo, como amigo, como pastor. Deus não tem como melhorar. Deus é perfeito. Deus não tem sombra de variação. Ele é Deus, Ele é o que é. Ele ama como ama. Ele vai amar você sempre da mesma forma. Deus só espera que você reconheça e que você faça aquilo que a Bíblia manda você fazer. Coração quebrado e contrito. Você vai ver o Deus que você serve na releitura do versículo 7 e 8. Veja. E disse: Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Esse é o Deus que vê. Ele está te vendo. Está vendo atentamente a sua aflição, porque você é povo dele. Deus diz: e eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Quando você ora, Deus está te ouvindo. Você tem um Deus que vê, você tem um Deus que ouve. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e fazê-lo subir para uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Você tem um Deus que age. Nós servimos ao único e verdadeiro Deus que vê, que nos ouve e que desce para agir em nosso favor. Esse é o Deus que você serve. Fique na presença dele. Aconteça o que acontecer, passe o que passar, atravesse o que atravessar, continue na presença de Deus. Ele está te vendo, Ele está te ouvindo quando você clama. E no tempo certo, Ele vai descer em teu auxílio, porque Ele diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E a Bíblia nos diz em Josué que a alegria do Senhor é a nossa força. Fiquemos de pé, vamos adorar a Deus, a esse Deus. Não importa o que você fez no verão passado, reconheça. Se você estiver colhendo, Deus vai entrar com providência. Se você não está colhendo nada, deixa nas mãos de Deus. Deus sabe por que estou passando isso. Eu vou passar glorificando o nome dEle, e amém por isso.